Então são histórias interessantíssimas, né? Professor, quem foi Fernanda? Tem a rua Fernanda. Muita gente tem essa curiosidade também. Claudinho, interessante que nós temos em Santa Cruz algumas denominações que não tem nada a ver com a história nem do Ah, Império, nem é da mesmo? República. Uhum. Existia um funcionário aqui chamado Doutor Continentino, que era o responsável ligado à Tem prefeitura da uma época, rua aqui com esse nome. que era o responsável para a designação das ruas. Uhum. O historiador Benedito Freitas fala das ruas. Então, Rua Auristela, a rua onde eu moro, Rua Nestor, Sim. Rua Olavo, a Gastão Rangel era a Auristela, né? Auristela. A Não, é a antiga Avenida Carmen. Carmen, Avenida Carmen, Auristela, Fernanda. Aí, olha, vai vendo, hein? Hum. Nestor, Olavo, eram todos parentes desse Ah, entendi. responsável que designava a rua. Não tinha, não tinha nome da rua. Bota o nome da minha Entendi, irmã, entendi. bota o nome da minha sobrinha, entendeu? Todos eles estão. Então Fernanda é uma dessas É uma pessoas. dessas pessoas. Então ela não Ah, tem tá. uma ligação. Não é uma pessoa Agora, que participou da história de Santa exatamente. Cruz. Agora, quando você fala Rua Dona Januária, Dona que é aquela Januária. rua que vai sair na Faculdade Machado de Sim, sim, Assis, sim. aí sim, Dona Januária era irmã de Dom Pedro II, né? Eram duas irmãs, era Januária e Francisca. Então tem o nome da Januária, né? Tem a Rua Marquesa Ferreira, que fica ali perto da Boa Vista. É uma ruazinha que sai da Rua Álvaro Alberto e sobe. Sei, sei. Aí, Marquesa Ferreiras, é o nome daquela senhora que eu falei que doou as terras Uhum. para os jesuítas, Marquesa Ferreira. Temos aqui pertinho de você aqui, Rua é, Chagas, a Amélia. Severiano das Chagas. Não, Severino das Chagas foi Amélia Pinto Chagas. Amélia Pinto Chagas, É aqui pertinho, perto. pertinho. Amélia Pinto Chagas foi uma professora muito avançada para o seu tempo, era jornalista, escrevia nos jornais e foi uma mulher defensora do voto feminino. É mesmo. Muito importante, aqui pertinho nosso. Mas tem nomes, então, por exemplo, nome de escolas, como por exemplo a escola Dione Freitas, era uma professora, foi minha professora. Dione Freitas Feliberto de Carvalho, mãe do vereador, do antigo vereador Oswaldo Luiz, do Paulo Fu, Doutor Paulo, né? Doutor Paulo, cardiologista. Isso. Tem a escola Meralina. São professoras, né? Inclusive, vou chamar o doutor Paulo para conversar com a gente aqui também. Um doutor também que é cardiologista, que gosta de Santa Cruz, é apaixonado e fica falando, é o doutor Ricardo Maia. A família dele também é antiga. Ricardo Maia é cardiologista também. E nós temos aqui pertinho um personagem que nós estamos defendendo a criação no Museu Augusta Candiani. Augusta Candiani foi uma cantora lírica italiana, veio para o Brasil em 1844, casada com um farmacêutico italiano chamado Joaquim Figlio Candiani. E aqui ela se transformou na principal atriz de ópera, de teatro de ópera, né? Isso em 1844. Mas de desentendimentos familiares, né, de relacionamento, ela se separou desse marido. Entendi. E foi viver com uma outra pessoa que era um compositor de modinhas, chamado modinheiro, que chamava-se José de Almeida Cabral. Ela passou a viver com esse José de Almeida Cabral. Houve, naquela época, falar em divórcio, falar em separação, era uma coisa calamitosa, né? Houve certo preconceito em relação a ela passou a viver com esse modinheiro, José de Almeida Cabral. Depois viajaram para o Rio Grande do Sul. E ela, com esse primeiro marido dela, teve uma filha chamada Teresa Cristina, que era exatamente o nome da imperatriz. Sim. Porque como ela era italiana, ela nasceu em Milão, e a Teresa Cristina tinha nascido em Nápoles, eram italianas, se tornaram próximas, né? E a imperatriz aceitou ser madrinha, junto com o imperador, padrinhos da filha. Entendi. Então aquilo deu uma projeção, né? Mas depois que houve a separação, o próprio imperador
que tinha aquele espírito conservador, passou a não frequentar mais o teatro quando ela se apresentava. Ela vai para o Rio Grande do Sul, mas quando ela vai chegando à idade já bem idosa, com 60 e poucos anos, o imperador cede uma casa para ela, doa ou concede a permissão para ela morar aqui na rua Senador Camará. Ali, ao lado daquela loja, da antiga loja de ferragem Camará, que era do seu Jorge, dona Aquela de Ceci, esquina com da a esquina, feirinha. ali ao lado do Sim, antigo Banco Itaú. sim. Aquela casinha pequena de portas madeira, de janela de madeira, aquela ali morou a Augusta Candiani. Ela morreu em Santa Cruz, faleceu em Santa Cruz, em 28 de fevereiro de 1890. Foi sepultada aqui no cemitério de Santa Cruz. Nós começamos a levantar para tentar fazer com que alguma empresa comprasse aquela casa, como aconteceu com a casa do senador Cesário de Mello, foi comprada pelo grupo Gerdau, da Cozigua, né? Para transformar no Museu Casa Candiani. E ali fazer a história dela. Aí eu fui ao cemitério para ver onde é que localizava o túmulo. Só que ela morreu já numa situação de pobreza. Então não foi ainda possível localizar esse cemitério. Entendi. Mas nós estamos querendo levantar todos os dados, porque existe inclusive uma publicação que vai sair agora, que é um livro de um pesquisador chamado André Stark, que fala sobre a Augusta Candiani. Como ela morreu, viveu em Santa Cruz nos últimos anos, eu acho que é importante a gente falar sobre Entendi. ela.
aí.